Salve, meus amigos, salve corintianos, salve torcedores. Bom, o Campeonato Brasileiro deu uma parada, futebol brasileiro, tá rolando aí o Mundial de Clubes, já tem algumas rodadas. Mas no Coringão, meu amigo, como se dizem, não tem clima favorável, né? Rolando muita especulação corintiana aí sobre política, contrato entre Adidas e Nike. Sobre esse contrato eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, porque querendo ou não a gente precisa ter um pouco mais de embasamento para poder falar o que vai rolar, o que não vai, quem vai fechar, tá? Mas o mercado da bola aí vai abrir, tá? No dia 10 de julho, fecha dia 2 de setembro e as especulações já começam, tá bom? E uma delas é Rodrigo Garro em Memphis, tá? Os dois principais aí jogadores, se não os dois principais, né? Tem o Roberto também no meio, tem o Hugo Souza, mas vamos falar um pouquinho dos dois nesse vídeo de hoje, porque tá saindo zum aí que Flamengo tá entrando em negociações com seu empresário. Dizem que Rodrigo Garro autorizou o seu empresário a abrir negociações com qualquer clube que apareça. E quem apareceu foi o Flamengo. Não foi a primeira vez que o Flamengo já tentou tirar o Rodrigo Garro do Corinthians e dessa vez tá surgindo conversas. Bom, antes de eu falar que se o Flamengo leva ou não leva, eu vou falar uma historinha que já aconteceu no passado. Bom, quem se lembra de Matias Rojas, que pegou a 10 do Corinthians, teve aquele zum todo, enfim, ele saiu aí, botou o Corinthians no pau, logicamente porque o Corinthians não pagou, e o Garro quando veio pro Corinthians, se eu não me engano, ele veio com a camisa 15, eu acho, se eu não me engano, ou 19, alguma coisa assim, não me recordo. Mas quando o Matias Rojas saiu, o Garro se tornou um cara muito importante, muito decisivo, já vinha apresentando que ia ser um camisa 10 nato, já apresentando que poderia dominar o meio de campo, e assim foi, e assim fez, buscou o seu espaço com honra, jogando bola, entendeu? E assim conquistou a camisa 10, tão querida por ele, né? E também tão querida pelos argentinos. Os argentinos, a camisa 10, cara, é um símbolo alto dentro de um clube, dentro de um time. Então, ao meu ver, o Rodrigo Garro conquista ali o seu primeiro título, que é pegar a camisa 10. Talvez seja até pela primeira vez que ele pegou a camisa 10. Porque tem a história do Maradona, também argentino. Então talvez ele se espelhe muito nisso, em ter um companheiro argentino, que é o Maradona de país, e ele conseguir ali a camisa 10 também, tão sonhada pelos argentinos, né, que gostam. Os caras argentinos preferem mais pegar a camisa 10, ser ali dominante no meio de campo de um time, né? Bom, tá, o tempo passou, aí veio a janela do segundo semestre, apareceu Memphis, apareceu Hugo, apareceu outros jogadores, e Memphis entrou e ninguém sabia que ele ia dominar a camisa, ia querer a camisa 10. Ninguém sabia naquele momento. Ninguém sabia na base do contrato que ele ia pegar. Mas aí continuou rolando, o Corinthians conseguiu aquelas 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, tudo indo bem, tudo maravilha, tudo festa, e se inicia o ano de 2025. Todo mundo achando que estava tudo bem, Memphis pede sua camisa 10 em forma de contrato. Tá tudo no contrato. Aí vira uma guerra nos bastidores. Vira uma guerra ferrenha dentro dos bastidores, porque um quer a 10, o outro não quer dar a 10. Aí foi feita aquela ação de marketing, foi feito aquelas conversas internas. Por falar em conversas internas, na época o preparador físico era o Diego Pereira, se eu não me engano o nome dele é esse, que era o preparador da equipe do Ramon Dias, junto com o Emiliano. Ele deu uma entrevista recentemente falando sobre essa situação, teve que ajudar ali a traduzir o que um outro pensava sobre esse momento, esse item. Então,
Na primeira conversa, aparentemente, ficaram tudo se resolvido. Os dois concordaram em um ceder a camisa 10 e o outro aceitar. Então, meus amigos, se foi resolvido internamente, cara, parabéns ali pro Diogo, por ter feito essa manobra ali para não ter pegado fogo, né? Do jeito que a mídia tava soltando na época. Desde aquele momento que o Garro perdeu a 10, cara, ele entrou um pouco em declínio. Com certeza, claramente ele ficou muito chateado em ter perdido a 10 naquele momento. E ele deu uma decaída. Aí veio também junto com a contusão que ele teve, com o problema na patela, que era crônico. Mas mesmo assim, quando ele estava com a 10, ele jogava com dor. Ele jogava com um joelho ferrado. Ele jogou vários jogos com dor, com infiltração no joelho. Até quando ia aguentar? Logicamente que uma hora ia romper. Mas aí ele conseguiu, fez o tratamento, voltou. A gente vê aí que o Garro tá tentando voltar aos pouquinhos, já conseguiu fazer algumas coisas que a gente já sabe que ele consegue fazer, mas não dá para exigir muito dele. Acredito que não dá para exigir muito dele nesse momento, por conta da recuperação que ele precisou fazer. Ele precisou fazer a recuperação dele. Ou ele fazia, ou ele perdia a carreira de atleta. Simples assim. Tá. Agora, vamos lá. Minha opinião em relação ao que o Memphis pegou contratualmente a sua camisa e o Garro teve que pegar a 8, que foi uma decisão aí dele interna. Ele ficou na dúvida entre a 7 e a 8. E então, historicamente, a camisa 8 do Corinthians ela é muito mais importante do que a 10. Dentro do clube do Corinthians, é muito mais importante. Sem sombra de dúvidas. Tá? Agora, meus amigos, vamos pensar o seguinte. Olha o que o Garro passou até nesse momento dentro do clube. Garro chegou, se apresentou, venceu, fez belíssimas partidas, conquistou a camisa, estava no seu auge, por mais que ele tinha um problema na patela, mas estava no seu auge. Chega um cara badalado que é o Memphis, e por conta de um contrato muito mal feito em relação à camisa, você pode falar, tem um marketing por trás da camisa 10, porque ele é camisa 10 da Holanda, então ele é camisa 10 do Corinthians, pode ser que tenha um marketing aí por trás. Pode ser não, tem um marketing por trás para poder colocar a marca com um valor maior. Mas, meus amigos, o Corinthians é maior do que esses caras todos. Se o Corinthians falar que o Garro é camisa 10, e o cara tem que aceitar, e ponto, acabou. Naquele momento, tem aquela historinha, o Memphis não conhecia o Garro, mas não importa, mano. Não importa. Não importa. Aconteceu, pra quem não se lembra, já aconteceu também, quando o Memphis chegou no Barcelona, ele estava com a 9. E Lewandowski chegou, ele teve que ceder a 9 pro Lewandowski lá no Barcelona. Mas lá é outra coisa, aqui é diferente, meus amigos. Se o clube não se impõe em coisas pequenas dessa, em coisas menores dessa, pode se tornar como se diz, um problema grande, cara. E tá se tornando. Porque o Garro com certeza não tá feliz do jeito que tá acontecendo, principalmente politicamente no clube, e por ter perdido a camisa 10. Ele não tá feliz por ter perdido a 10. A 8 é da hora, a 8 é legal, ele ajudou na campanha, ele participou da campanha, não sei se ele se alegrou na campanha com aquele vídeo que teve lá junto com os torcedores na Neoquímica Arena, apresentando a camisa 8 para ele. Então, cara, é difícil saber como é que a cabeça do atleta pensa, mas as propostas vão chegar. Essa é a primeira, pode ser que venha outras, pode ser que até lá, setembro, o Garro fique ou não fique. Cara, a gente não vai conseguir saber. Infelizmente não. Mas pode acontecer algumas situações. Ou o Garro fica pela multa. O Garro só sai se pagar a multa. Aí o cara fica insatisfeito, às vezes pode ficar de chinelinho,
Não sei se é o perfil do Garro, acredito que não seja o perfil dele fazer isso. Ou negocia a multa, entendeu? Ou paga a multa. 3 opções aí pode acontecer com o Garro, tá? Sobre Memphis também, cara, vai ser complicado também ele ficar. Talvez ele saia nessa janela de transferência. Ah, cara, o cara badalado, o cara camisa 10 da Holanda, tá indo bem na Holanda na seleção. Então vão aparecer propostas para ele. Pode ter certeza que vão. Possa ser que ele não saia, ou saia no final do ano, ou saia agora. Cara, o Memphis é um tiro no escuro, digamos assim. Porque até ele mesmo pode sair. Ele paga uma multa que tá no contrato dele de 5 milhões de euros e ele sai. Simplesmente ele sai. Então é muito mais fácil o Memphis sair, até por conta própria. Entendeu? Até que é muito mais fácil ele sair por conta própria. Ou então aparece uma proposta ali, né, rapidamente para ele, e ele sai. Paga um pouco mais, paga o mesmo valor. Enfim, aquela história lá de transferência. Bom, o que vocês acham disso, meus amigos? O que vocês acham do Garro? Quem é mais importante? Garro ou Memphis? É uma pergunta que eu vou deixar para vocês, tá? Garro ou Memphis é o melhor pro Corinthians? Quem é o mais importante nesse momento? Com toda essa política aí por trás. Beleza? Até o próximo vídeo. É nóis e vai Corinthians.